Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da 20ª semana do Tempo Comum, dia 23 de agosto. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira do Peru e também da América Latina. Ela viveu no Peru de 1586 a 1617. E nós, capuchinhos, celebramos hoje o dia do bem-aventurado Bernardo de Ofida. Ele viveu de 1604 a 1694, deixando um grande testemunho de humildade e de santidade. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Naquele tempo, Jesus ensinou a seus discípulos: o reino dos céus é como um homem que encontrou um grande tesouro escondido em um campo. Ele foi, manteve silêncio e segredo sobre aquele fato, voltou para casa muito feliz, vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um homem que compra pérolas. Ele vive a buscar as mais belas e mais preciosas. E quando ele encontra, ele fica feliz. Ele vai e vende todas as suas posses para comprar aquela pérola. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santa Rosa de Lima, uma mulher cristã que soube deixar um perfume de santidade e de humildade muito grande na história da igreja. Como também o nosso irmão bem-aventurado Bernardo de Ofida. Porque Deus é glorificado nos seus santos, e os santos são a glória de Deus. E cada um deles, ao mergulhar no espírito do Evangelho, tira dali alguma norma ou alguma norma suprema, algum princípio que vai nortear toda a sua existência. E eu creio que os dois vão tirar dessa primeira carta de hoje de São Paulo aos Coríntios esta máxima de vida que vai orientar toda a vida deles. Eu prefiro me gloriar das minhas fraquezas para que Cristo haja em minha vida. Porque aquele que quer se propagar a si mesmo, se vender a si mesmo, se propor a si mesmo, está na iminência de traicionar o Senhor, de trair o Senhor. Por isso, os dois santos que nós celebramos hoje como duas experiências espirituais e místicas muito profundas foram capazes de encontrar esse tesouro escondido no campo e esta pérola preciosa. Nós devemos tomar muito cuidado com uma afirmação de Jesus: onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. Por isso, depois desse tempo de convivência com Jesus, porque ninguém pode ser obrigado a seguir ao Senhor, ninguém. A fé cristã não vem pelo sangue da família, nem pela tradição da família. A fé vem pelo encontro pessoal com Jesus de Nazaré. E esse encontro pessoal é muito importante, porque se Jesus não constitui na pérola preciosa e no tesouro encontrado no campo, eu e você não teremos persistência no caminho. E seremos seduzidos por outros tesouros falsos, por outras pérolas falsas. E isso é uma grande tentação para todos nós. Uma grande tentação de querer nos pregar a nós mesmos, de querer nos propormos a nós mesmos, a nossa inteligência, a nossa capacidade de intelecção. E isso vai fazer com que eu e você desmerecemos o Evangelho, desvalorizemos o Evangelho. Então, após esse tempo de convívio com Jesus, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: o reino dos céus é assim. Ele não vai fazer uma radiografia do reino dos céus. Ele não vai, assim, elaborar grandes discursos acadêmicos e teóricos sobre o reino de Deus. Não, porque Jesus não é um homem teórico. Jesus é um homem prático. E ele, então, vai agora tentar passar esse espírito, essa ideia, para os seus discípulos da primeira hora do que significa contemplar o reino de Deus, do que significa pertencer ao reino de Deus.
e do que significa também buscar o reino de Deus. Porque Jesus deve ser para mim e para você uma realização do reino de Deus. Jesus deve ser a personificação deste reino, porque em todos os evangelhos a pregação de Jesus é sempre sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Um reino que para ele é muito caro, é muito precioso, fazer a vontade do Pai. Por isso Jesus olha então para os seus discípulos. Agora Jesus está então educando os corações dos discípulos da primeira hora, porque como é importante educar o coração da pessoa. Às vezes em nossas formações, nós somos muito teóricos e acadêmicos e queremos tão somente formar a cabeça das pessoas, formando assim uma enciclopédia na cabeça das pessoas, mas os pés frágeis, o coração seco e frio. Por isso Jesus agora está então a educar o coração dos discípulos da primeira hora. Eles viram os milagres, eles ouviram os ensinamentos, eles perceberam a fama de Jesus que estava crescendo, isso despertou neles alguma vaidade, despertou neles também uma certa dosagem de vanglória, de tal modo que eles começaram a perguntar quem é o maior no reino dos céus, quem é o mais importante no reino dos céus. De tal modo que eles começaram a perceber equivocadamente que o caminho de Jesus era também uma proposta de riqueza, como aquela mãe que vai pedir que um filho sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Quer dizer, eles não compreendem. Pedro também vai perguntar: Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos receber em troca? Eles ainda não têm uma clareza desse segmento de Jesus. Por isso Jesus agora quer ir além do intelecto. Jesus quer ir além do útil. Jesus quer ir além do necessário. E agora ele quer mostrar para mim e para você em que consiste colocar os nossos pés em cima de suas pegadas. Em que significa segui-lo. Então ele vai começar agora a elaborar uma ideia afetiva, uma ideia ilustrativa, para tentar desvelar para os discípulos da primeira hora uma certa contemplação da sua glória e uma certa contemplação do mistério do reino. Porque o reino está e ainda não está. O reino é uma semente plantada em nossos corações e em nossas histórias. Então Jesus agora vai dizer: o reino é como um tesouro precioso que alguém encontrou num campo alheio. Esse campo não pertence a ele. Ele oculta esse fato, esconde esse fato, fica muito feliz, ele vai e vende tudo que tem. Ele não vende para sair a buscar. Ele não vende suas posses para procurar. Ele vende porque ele encontrou. Olha a lógica. Ele vai vender os seus patrimônios porque ele encontrou o tesouro precioso. Ele não vendeu para sair a buscar. Ele vendeu porque ele encontrou. Ele ficou feliz? Também é como aquele homem comprador de pérolas, que ele encontrou uma pérola preciosa. Ele ficou muito feliz, voltou para casa, vendeu todas as suas posses para comprar aquela pérola. Novamente, ele não vendeu tudo para procurar a pérola. Ele vendeu tudo porque ele encontrou a pérola. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, a loucura do evangelho de hoje é justamente esta. Porque quando nós encontramos Jesus como um tesouro no campo, quando nós encontramos Jesus como uma pérola preciosa, nós também seremos capazes de vendermos tudo. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. E às vezes vender tudo será um processo de vida inteira, porque nós vamos ficando ricos. Vamos ficando ricos em nossos ministérios, vamos ficando ricos nos serviços que executamos, vamos ficando ricos de conhecimento que vamos adquirindo. Isso tudo pode ser um obstáculo também, se Jesus deixa de ser a pérola preciosa e o tesouro encontrado no campo. Por isso que essa palavra seja para mim e para você hoje uma grande advertência e um grande convite de aprofundar e profundizar cada vez mais o nosso amor por Jesus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Bem-aventurado Bernardo de Ofida, rogai por nós. Paz e bem.